amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, ainda estudando o capítulo 9, analisaremos os versículos de 17 a 25. Nesse trecho, uma questão que se repete na história do nosso mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações, se apresenta. A prepotência dos que se envolvem com o poder temporal e a dificuldade que isso causa para aqueles que estão na condição subalterna e se sentem oprimidos. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico registra o seguinte: disseram então ao cego de novo: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que fora cego e via, até que chamaram os pais do que recebera a vista. E os interrogaram, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais e disseram: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Interrogai-o. Já tem idade, ele mesmo falará a seu respeito. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porque os judeus já haviam combinado que se alguém confirmasse o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso, disseram seus pais: já tem idade, interrogai-o. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que fora cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é errado. E ele respondeu: se é errado, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, nesse episódio, vemos aí os judeus, os fariseus, autoridades do templo, interrogando os pais do homem que Jesus curou da cegueira, aquele homem que era cego de nascença. Então, nós vemos que o cego, esse que era cego, reconhece Jesus como profeta, e isso irrita os fariseus, que duvidam até mesmo da cura e chamam os pais para confirmar. Os pais, eles estavam atemorizados diante das autoridades, e fica claro no texto que já havia um combinado entre as autoridades e qualquer pessoa que confirmasse o Cristo seria expulsa da sinagoga. Então, os pais, com medo das represálias que costumavam acontecer, não quiseram se comprometer. Aí disseram: vá, interroga a ele, que ele já tem idade para responder por si mesmo. E ele vai dizer. Então, os pais não se comprometeram, procuraram se resguardar com medo. Essa questão da prepotência que faz parte do âmbito dos que se arrogam autoridade e representantes de Deus na Terra é sempre um ponto delicado da convivência nos meios religiosos. Aqueles que ficam na condição de oprimidos, eles têm dificuldade para poder ter um comportamento sincero, um comportamento autêntico, geralmente se ocultam, recuam diante de qualquer situação com medo das represálias, que nós sabemos que elas são represálias muitas vezes de natureza muito agressiva. Então, a respeito desse trecho, exatamente dessa fala do cego, do que era cego, né? No versículo 25,
Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Emmanuel faz um comentário no livro Fonte Viva, na lição 95, que ele intitulou assim, Vê e Segue. E nós gostaríamos de explorar um pouco mais esse texto, procurando entender o que Emmanuel quer nos dizer no trecho que ele comenta. Ele diz assim, apesar de o trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Então, ele vai analisar essa questão da cegueira não do ponto de vista da cegueira física, mas de um tipo de cegueira que impede a nossa percepção dos valores reais da vida, das situações como elas se apresentam nesse plano mais profundo das energias que permeiam as relações humanas. Então, o que ele está falando? No trabalho do Evangelho, nesse plano de trabalho, muitas vezes se multiplicam milagres. E não está falando aqui dos milagres de cura, está falando do reconforto, do esclarecimento, mas o serviço sutil de aproveitamento disso é muito individual. Cada um tem que buscar a compreensão e a apreensão daquilo que está diante de si, para que não corra o risco de ser uma pessoa que está cega, embora tenha os olhos perfeitos. Então, ele continua dizendo assim: os aprendizes da vida cristã na atividade vulgar do caminho desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravar o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoa estranha, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Então, hoje em dia, aqueles que professam o cristianismo estão numa condição de normalidade, mas existe uma expectativa de vantagens observáveis dentro desse imediatismo da vida, por você professar essa fé. E quando isso não acontece, a pessoa começa a ser vista como uma pessoa estranha, mesmo entre aqueles que são companheiros da mesma crença. E aí acontece um processo sutil dentro do psiquismo do próprio indivíduo. Aí ele vai dizer, chegada a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano, modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Então, diante dessa condição de estranhamento dentro do próprio âmbito dos companheiros da mesma religião, a pessoa deve aproveitar essa lição e esse aprendizado, porque quando ele consegue aproveitar isso, ser uma pessoa que aceita as circunstâncias adversas, que diligencia para demonstrar os valores cristãos na sua própria exemplificação, ele vai transpor de plano, ele vai assumir uma nova categoria, um novo patamar na perspectiva do desenvolvimento espiritual. E continua Emmanuel dizendo, descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Então, ele vai ter uma visão de coisas, de valores que o comum dos adeptos não tem. Quer dizer, ele estava num plano de cegueira e teve a cura dessa cegueira por uma ampliação do seu nível de consciência.
Aí segue Emmanuel esclarecendo. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Os outros não compreendem aquela atitude, por quê? Porque o mundo se acomodou, houve uma divulgação do cristianismo, mas as religiões que difundem o cristianismo se acomodaram naquela questão do conforto, dos dogmas, dos ritos, e não houve a renovação que se espera, porque uma sociedade verdadeiramente cristã, ela operaria em nível diferente de fraternidade, de solidariedade, de respeito, que ainda não acontece no nosso plano social. Então, por isso, aquele que é o praticante do cristianismo, que exemplifica os valores cristãos, ele ainda é um estranho nesse contexto. Aí diz Emmanuel, por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Esse é o conselho de Emmanuel. Quer dizer, o adepto das religiões cristãs que praticam efetivamente o cristianismo, eles ainda são os estranhos, são tidos como fanáticos, ou então ele é um atrasado, ele é um louco. E Emmanuel vem com o aconselhamento, se é o caso de nós já termos tido esta visão aclarada pela nossa convicção nos roteiros traçados por Jesus, agora à luz do Espiritismo, Emmanuel tem esse conselho a nos dar. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Então, veja o que Emmanuel nos aconselha, né? O cego disse para os fariseus, olha, se ele é errado, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Então, se nós já alcançamos essa percepção do roteiro de luz que Jesus traça para as nossas vidas, vamos prosseguir sem medo, sem desânimo, sem aflição, que cada um vai ter o seu tempo de se conscientizar. Então, meus irmãos, paramos por aqui hoje, mas voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!